Então, a mensagem de hoje é esse texto que está aí já na sua tela. Jeremias, capítulo 29, verso 11. Jeremias, capítulo 29, verso 11. E como eu já adiantei, o texto, vamos falar sobre, o título é Melhor Ficar em Babilônia. Vamos fazer assim um contraste entre medo e fé. Melhor ficar em Babilônia. Estranho, né? Mas vamos aprender o que Deus tem para nós. Então, a palavra de Jeremias, no capítulo 29, o profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém. Querido, nós estamos vivendo um tempo sem precedentes na história da humanidade. Estamos enfrentando uma verdadeira luta pela vida e a economia mundial está sendo afetada por essa pandemia do Covid-19. Você vê que tudo está sendo mudado, adiado, não tem tido corrida de Fórmula 1, a Olimpíada foi transferida para 2021, nem sabe se vai ter ainda, né? Os campeonatos de todos os esportes estão parados, a economia está parada, o desemprego está aumentando e pessoas aos milhares todos os dias estão morrendo por conta dessa pandemia do Covid-19. Pensa só comigo o seguinte: no passado, nós vimos doenças catastróficas também. Tivemos a gripe espanhola, o próprio sarampo, a varíola. Mataram muitas pessoas. No passado, aconteceram muitos desastres. Alguns anos atrás, teve aquele tsunami na Ásia, matou mais de 300 mil pessoas de uma vez. No passado, tivemos muitas guerras que impactaram muitos países, que afetaram muitos países, assolaram os países, destruíram muitos países. Mas o que estamos vivendo agora, nesses dias difíceis, é muito diferente. É muito maior. Neste exato momento, o mundo todo, meus queridos, todos os países, mas todos os países mesmo, os mais de 200 países que existem no nosso planeta, todos têm algo em comum. Todos estamos tentando sobreviver a um vírus mortal. É um vírus que não tem lógica. Há um vírus que pode matar uma criança, um jovem, em pouco tempo. Um vírus que leva um idoso de 100 anos para um hospital e que faz ele sair e que cura. É um vírus que é mortal. Todos os países do mundo estão sendo afetados. Se você olhar nos mais diversos sites de notícias, todos os lugares do mundo, está lá o Covid-19, está o povo, está o governo, estão os médicos, esse povo, né, valoroso, nunca teve tanto valor, mais do que nunca, os médicos, os enfermeiros, o povo da saúde, estão lutando para sobreviver a um vírus mortal. Aí eu vou fazer muitas perguntas ao longo desta mensagem, e já começo a fazer a seguinte pergunta: então, diante dessa realidade toda, como crentes em Jesus, como cristãos que nós somos, como entendermos isso? Um vírus mortal em que todos os países do mundo estão tentando sobreviver. Parece filme de ficção, não parece?
Parece um título de Hollywood. Como cristãos, como entendermos isso? Diante dessas circunstâncias angustiantes e até desesperadoras, diante desses dias tão difíceis que estamos vivendo, o que fazemos com as nossas perguntas para Deus? O que fazemos com as nossas perguntas sobre Deus? Como encontrarmos boas notícias em um tempo em que parece que só tem coisa ruim acontecendo? Eu vou ser bem sincero para você, eu não estou aguentando mais assistir jornal algum, de qualquer rede, seja da Globo, seja da Record, seja da Bandeirantes, seja de qualquer rede, seja de qualquer canal. Por quê? Porque a gente liga o jornal, só tem notícia ruim. E diante dessa notícia ruim, como vamos encontrar uma boa notícia para nós? Uma outra pergunta que eu faço para você agora: como sobreviver com fé e esperança nesses dias difíceis? Como sobreviver com fé e esperança nesses dias difíceis de só notícias ruins acontecendo, de que o medo vem, se apodera das pessoas, aos cristãos, como eu falei antes, o medo vem e achata a fé. Como sobreviver com esperança e fé nesses dias difíceis? E como ainda tudo isso que eu falei se encaixa nesta passagem de Jeremias 29:11? Como tudo isso se encaixa nisso que Deus afirma através do profeta Jeremias no capítulo 29, no verso 11? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Meu querido, meu amado, minha amada, quando nós lemos este verso, ele nos enche de esperança. De fato, esse é um verso que nos enche de esperança nesses tempos tão difíceis. E é um verso muito conhecido. Vemos esse verso impresso em canecas, em camisas, em cartões, em adesivos para carro, em slogans. Então, como nos encher de esperança em tempos muito difíceis? E como encaixar esses tempos muito difíceis, em que precisamos estar cheios de esperança, diante disso que Deus está falando para nós em Jeremias 29:11? Como o Senhor é o Deus da esperança, o Senhor é o Deus da esperança, precisamos entender o contexto desta passagem, para entendermos bem isso. O profeta Jeremias profetizou ao povo de Israel, aos israelitas do reino do sul de Judá. O reino do norte, as outras 10 tribos, já tinham sido dizimadas pelo Império Assírio, não existiam mais. Sobraram só as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. E Jeremias profetizou para esse povo. E antes de esse povo ser cativo, lá no ano 586 a.C., pelo rei da Babilônia, muito conhecido seu, o Nabucodonosor. No capítulo 27, nós lemos o capítulo 29, mas no capítulo 27, depois você dá a lição para casa, aí leia o capítulo 27, 28 e 29 de Jeremias, que dá todo o contexto dessa palavra. Lá no capítulo 27 de Jeremias, ele profetiza que Israel serviria a este rei, depois a seu filho, e até ao seu neto. E que todas essas coisas
estariam sob o controle de Deus. Olha lá no verso 6 e 7 de Jeremias 27, diz assim, ó: agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Nesse tempo dessa profecia de Jeremias, Jeremias continuava em Jerusalém, mas um grupo, já tinha sido um grupo de príncipes, os nobres, os fortes, já tinham sido levados cativos para a Babilônia. Muita gente de Israel já estava na Babilônia. E junto da Babilônia havia um grupo de falsos profetas liderados por um homem chamado Ananias. E o povo então ficou feliz, porque lá no cativeiro havia a palavra de Deus, a profecia, só que não era a palavra de Deus, era um falso profeta, era um mentiroso, era um grupo de mentirosos, melhor dizendo, liderados por um mentiroso chamado Ananias. E esse Ananias disse ao povo que Deus os livraria do cativeiro e restauraria Israel em apenas 2 anos. O Jeremias então confrontou Ananias por causa dessas mentiras. E ainda mais, Jeremias foi mais fundo ainda. Ele disse que Ananias morreria. E 2 meses depois, Ananias estava morto. Agora no capítulo 29, Jeremias encoraja o povo a viver a sua vida enquanto estiverem no exílio. Jeremias diz: trabalhem, casem, plantem, comam, multipliquem. Jeremias 29, versos 4 a 7. Vou ler para vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Perceba, meu querido, como Deus diz que foi Ele que mandou o povo para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Não foi Nabucodonosor, não foi o Império Babilônico que pegou o povo e levou para a Babilônia. Foi Deus que os fez fazer isso. Então Deus diz: construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E olha o que Deus pede ainda para fazer. E orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Além de Deus deportar o povo para Babilônia, mandar eles comerem, plantarem, se multiplicarem, casarem os filhos e as filhas lá, e ainda pede, ainda ordena, melhor dizendo, para que orassem em favor da Babilônia, porque a prosperidade do povo de Israel dependia da prosperidade da Babilônia. Nesse contexto, Jeremias 29, o profeta aproveita a oportunidade que uma missão diplomática saía do rei Zedequias, que era o rei que estava em Judá, mas era rei só na fachada, porque quem mandava mesmo era o rei Nabucodonosor, era o imperador Nabucodonosor da Babilônia. Então, uma missão diplomática sai de Jerusalém e vai até a Babilônia. O rei Zedequias mandou para o Nabucodonosor, e Jeremias então envia cartas aos exilados, pelas mãos de 2 amigos dele, de Jeremias, Eleasa e Gemarias. Nessas cartas, Jeremias orienta os exilados a não darem nenhuma atenção aos falsos profetas locais.
Esses falsos profetas locais seguiam a doutrina de Ananias. Faziam como Ananias, mentiam. Estavam dizendo para o povo da Babilônia que o cativeiro duraria apenas 2 anos. Na verdade, Ananias estava somente falando aquilo que o povo queria ouvir e não confrontando o povo com a palavra de Deus. Infelizmente, isso ainda acontece hoje e muito, em muitos lugares. O povo ouve o que quer e não o que precisa. O povo ouve o que quer e não é confrontado com a palavra de Deus. Aí você vê os lugares assim, cheios, porque está ouvindo o que querem. Então, diante disso aí, chega a carta de Jeremias. E ele diz, olha só o que o profeta Jeremias diz para o povo que estava já na Babilônia e cheio das mentiras de Ananias que iam ficar só 2 anos. A carta de Jeremias chega e nessa carta diz que Deus lhe revelou que Israel ficará cativo na Babilônia não 2 anos, nem 5 anos, nem 10 anos, nem 20 anos, nem 30, nem 50. Israel ficará cativo na Babilônia por 70 anos. Para só depois trazê-los de volta para Jerusalém. Totalmente o contrário daquilo que o Ananias e a sua trupe de mentirosos estavam dizendo. Ao invés de 2 anos, 70 anos. Meu amado, os planos de Deus de esperança e futuro para Israel, com certeza, não se encaixaram com os planos que o povo tinha em mente, e nem com as falsas esperanças que foram alimentadas nos seus corações pelas mentiras dos falsos profetas, liderados por Ananias. Percebam só o contraste de ideias e desejos do povo de Israel cativo e os planos de Deus para eles naquele tempo. Olha só, o povo, eles queriam retornar para casa, mas Deus disse o quê? Seriam 70 anos. O povo, eles queriam o seu próprio rei, mas Deus disse que eles serviriam aos reis da Babilônia, a Nabucodonosor, a seu filho, ao seu neto. Está lá. O povo, eles queriam florescer, crescer na sua terra natal, em Jerusalém. Mas Deus disse que faria isso sobre um governo que os mantinha em cativeiro. E possivelmente a parte mais difícil disso tudo era que os mais velhos daquela geração nunca mais voltariam para casa. Eles morreriam em uma terra estrangeira, servindo ao rei estrangeiro. Então perceba, meu querido, entenda, meu amado, minha amada, que o contexto do povo de Israel estavam no cativeiro, numa cidade estranha, sobre um rei estranho, envolvidos por mentiras de falsos profetas, com falsas esperanças, com falsas palavras, achando que iam já voltar para Jerusalém, que iam ter a vida toda em Jerusalém, e vem Deus, através de uma carta do profeta Jeremias, e diz: não, vocês não vão voltar agora, a maioria de vocês nem vão voltar, vão morrer aqui mesmo, vocês vão ficar 70 anos aqui, vocês não vão ter rei próprio, vocês vão ter que ficar sobre a condução do Nabucodonosor, do filho dele, do neto dele, então vocês vão ter que ficar por aqui, então cresçam, plantem, comam, floresçam aqui em Babilônia. O povo, enganado pelas mentiras e falsas profecias de Ananias e sua turma, não entendia uma coisa. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. O povo no cativeiro tinha que entender a vontade de Deus e que era uma bênção estar na Babilônia.
Porque voltar a Jerusalém significa sofrer. Era melhor ficar em Babilônia, porque voltar a Jerusalém será sofrer, porque Deus mandaria guerra. Deus mandaria fome, peste sobre o restante de Israel que tinha ficado em Jerusalém. E voltar para Jerusalém seria sofrer com eles. Melhor é ficar em Babilônia. Deus já tinha dado seu decreto. Iria destruir Jerusalém por causa dos maus reis, por causa da idolatria, por causa de toda a profanação que fizeram. Não tinha como Deus voltar com a sua palavra. Deus não é homem para mentir. Então aquele povo que tinha ido para a Babilônia, que queria voltar, se voltasse, ia se dar mal, ia sofrer ainda mais. Melhor é ficar em Babilônia. Sim, meu amado. Às vezes, eu e você, nós não entendemos os propósitos de Deus. Nós não entendemos os planos de Deus. Nós não entendemos o que o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus que rege, que cria e rege esse universo, tem para nós. Mas às vezes é melhor ficar em Babilônia, mesmo que isso pareça ser o pior para nós. Deus tem o poder de tornar qualquer Babilônia em Israel, desde que tenhamos fé nele. Deus tem o poder de tornar qualquer Babilônia em Israel, desde que façamos o seu querer, desde que entendamos o que ele quer para nós. Ou mesmo que não entendamos, mas cumpramos, sem entender mesmo, se chama fé. Uma das designações de fé é justamente cumprir sem querer entender, porque vem de Deus. Nós não podemos insistir na nossa visão de um futuro brilhante e cheio de esperança. Quando insistimos na nossa visão, na visão humana, fatalmente tendemos a ser míopes, a enxergar pouco e a mundanizar, encher a nossa mente com as coisas do mundo. Encher a mente com as coisas do mundo. Você sabe muito bem, os caminhos de Deus são muito mais altos do que as nossas mentes podem alcançar. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ensina isso. Você sabe muito bem que o plano de Deus é infinitamente sempre melhor. E ainda com tudo isso, inclui uma vida eterna nos céus. Não uma pequena parte de nossas vidas aqui na terra, mas uma vida eterna para todos, sempre, 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 sempre nos céus. Alguns dias atrás, estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa me fez uma seguinte pergunta pelo WhatsApp, né? Como falar a um amigo que tinha perdido o seu jovem cônjuge para este vírus? Esse amigo estava desconsolado, desesperado. E essa pessoa ainda me disse assim: pastor, ele está dizendo que Deus é esse, ele está perguntando que Deus é esse que deixa um jovem cônjuge morrer para esse vírus. Você sabe o que eu respondi? Eu respondi que diante de nossa pequenez, jamais podemos, quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós para argumentar e expressar que Deus é esse? Porque, meu amado, minha amada, Deus é sempre bom, mesmo que Ele mande que fiquemos em Babilônia. No verso 11 desse nosso texto, ele diz lá: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Presta atenção nessa parte. É muito interessante. Porque no texto original em hebraico, né, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, este pronome eu, no texto em hebraico, é muito enfático. Porque sou eu. Como se Deus estivesse falando assim, ó, porque sou eu. Quer dizer, o Senhor, Deus, está fazendo uma coisa que muita gente não está acostumada a fazer.
Deus está chamando para si toda a sua responsabilidade por suas palavras e pelos seus atos. E nesses dias difíceis que estamos vivendo, nesses dias que parecem não ter fim, cada vez que vai chegando o final da quarentena, ela é aumentada mais 15 dias. Hoje se completam exatos 45 dias de isolamento. E parece que vai ser prolongado até pelo menos dia 30 de maio, mais 30 dias. O medo vem e fica forte. Não sabemos a realidade. E nem se isso vai aumentar, se vai continuar, se vai acabar mesmo. Hoje eu fiquei sabendo da ideia de um amigo de tirar os filhos da escola particular, porque eles não estão conseguindo estudar. Mesmo a geração nova não está conseguindo estudar pelo computador, pelas aulas online. Está difícil de pagar. Assim como a maioria de todos nós estamos passando por privações financeiras, está difícil de pagar. Então esse meu amigo está achando que é melhor eles perderem logo esse ano, que não sabe como é que vai ficar. O ano letivo, se acaba em dezembro, se acaba em janeiro, se vai acabar, se não vai acabar. Então é melhor tirar logo, que aí não paga, economiza dinheiro e volta no ano que vem. As pessoas estão assim, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar, sem saber o que pôr a esperança, e tomadas pelo medo e a fé achatada. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: se a sua esperança está assim, como que amarrada, presa à dúvida, ao medo, à ansiedade, você pode mudar isso, e pode mudar isso agora. Como, pastor? Simples. Você precisa eliminar a sua atitude de só ficar esperando e substituir por uma mentalidade de fé e confiança em Deus. A sua esperança não deve ficar amarrada, atada às conveniências, aos prazeres que o mundo oferece ou à facilidade de uma situação. A facilidade de uma vida, a vida fácil. Não. Ao invés de você ter a sua esperança amarrada às conveniências, aos prazeres e à vida fácil nesse mundo, ao dinheiro, qualquer coisa que o mundo possa oferecer, você precisa alimentar a sua mente com as promessas, as verdades de Deus que estão na Bíblia. Alimente a sua mente, o seu coração com as promessas e verdades que estão na Bíblia. Fixa o seu olhar no dia quando nossa brilhante e gloriosa vida eterna se tornar realidade, quando Cristo voltar. Essa é uma esperança para todos nós, crentes. Em vez de ficar lamuriando, triste, sem esperança, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, ou nos dias difíceis que virão, porque você sabe muito bem, os dias difíceis não vão acabar nunca. Conforme a mensagem que eu falei no domingo passado, a tendência é piorar. Então, em vez de ficar lamuriando, triste, sem esperança, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, ou nos que virão, tenhamos confiança em Deus. E tenhamos a confiança de que Deus depositará em nós esperança, alegria. Não importa o que estivermos enfrentando. Em vez de ficarmos com medo, tenhamos fé. Sempre tenhamos fé em Deus, pois às vezes é melhor ficar em Babilônia, mesmo que não entendamos o porquê, mas com a certeza, plena confiança inigualável que os planos de Deus são sempre muito, muito bons. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Mesmo que eu tenha que ficar em Babilônia. Que Deus te abençoe com esta certeza, esta fé, essa esperança inigualável. Amém.